Eu vou pedir vocês para testarem a câmera, por favor. Você está me ouvindo, Dani? Sim, estou. Está me vendo também? Estou com a câmera ligada. Sim. Então tá bom. Eu também estou com a câmera e o vídeo ligado. Vou desligar o som. Eu estou vendo o Cláudio, Marcelo, Fernando, Fábio, Alexandre. E falta Humberta Silva e Beatriz Magalhães. Alô? Bom, do nosso painel está completo. Dani? Oi? O nosso painel está completo aqui. Ok, então vamos começar. Vai ter gravação? Sim. Dani, por favor, você pode... Já está gravando, né? Ah, é? Tem um botãozinho recording Lá em cima, naturalmente. Achei. Já está gravando. Tá bom. Obrigado. Podemos começar? Sim, você introduz então, é isso? Isso. A gente está aqui. Bem-vindos e bem-vindas à terceira edição do Science Meets Business, organizado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA-USP. Agradecemos a sua presença e convidamos para o primeiro painel de hoje, que tem como tema um centro de pesquisa para inteligência avançada no Brasil, que será mediado pelo professor Dr. Fábio Gagliardi Cosman, da Poli-USP. Esse painel tem como convidados professor Dr. Cláudio Pinhanes, da C4AI EIBM, professor Dr. Fernando Osório, da C4AI e ICM-C da USP, professor Dr. Marcelo Finger, da C4AI e IB da USP, e professor Dr. Alexandre Delben, da C4AI e ICM da USP. Bem-vindos. Bem-vindo, obrigado pela introdução aí, Dani, obrigado pela audiência aí, pela participação. Queria primeiro cumprimentar meus colegas aí de painel, Yannis, Finger, Delvin, Osório. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre uma nova iniciativa que está acontecendo na Universidade de São Paulo, com o suporte e participação da IBM Research e da FAPESP, né? É a criação de um centro de inteligência artificial. Eu gostaria só de confirmar que estão todos vendo o que eu estou apresentando aí. Os colegas aí estão vendo? Tudo bem? Sim, estamos. Bom, então a ideia desse centro surgiu inicialmente de conversas aqui dentro da Universidade de São Paulo em resposta a um edital da FAPESP feito com parceria com a IBM, né? Nós temos aí o Cláudio, que é da IBM, vai falar um pouco do lado da empresa, e nós temos colegas aí que são da gestão do nosso centro, né? Eu vou só mostrar aqui rapidamente algumas coisas básicas sobre o centro, depois eu passo para os colegas comentarem os seus projetos particulares, os seus projetos em particular, né? Então, deixa eu navegar aqui. Bom, o que acontece é que vocês têm algumas informações básicas sobre o nosso centro. Nós chamamos ele de C4AI, né? Em referência ao nome em inglês, que é Center for Artificial Intelligence. O C4AI, ele tem como mandato e como missão conduzir pesquisas tanto dos aspectos básicos, fundamentais, quanto aplicados relacionados à inteligência artificial, né? É um centro bastante grande, congrega cerca de 70 pesquisadores, 10 dos quais são pesquisadores principais, né, são os líderes de linhas de pesquisa, que nós chamamos PIs, né? Nós temos aqui tanto o Marcelo Finger quanto o Delben, são
pesquisadores principais nesse sentido, eles vão falar sobre as respectivas linhas de atuação. É um centro que tem um horizonte de financiamento bastante significativo, são até 10 anos de suporte, e 8 milhões de reais por ano estão sendo aportados pelos parceiros aí. A IBM aporta uma parte, a FAPESP outra, e a USP faz um aporte em pessoal, em espaço equivalente. Nós estamos começando, nós começamos agora, o termo de outorga da FAPESP começou em agosto, né? Nós fizemos um evento de inauguração em outubro, depois os colegas vão falar um pouco sobre as mídias sociais, como que as pessoas ficam sabendo do centro, como que se informam, né? E nós estamos começando com um conjunto razoavelmente grande de bolsas, né? Nós temos 30 bolsas abertas, procurando pessoas interessadas na pesquisa, e nós estamos investindo em algumas áreas, né? Eu acho que os colegas vão falar um pouco sobre isso. Eu só vou indicar que nós temos algumas áreas que nós estamos investindo nesse momento, investindo em termos de pesquisa, né? Para tentar focar um pouco nossos esforços. Então, vocês vão ver que nós temos trabalhos em agronegócio, saúde, clima, ambiente, NLP. O NLP significa processamento de linguagem natural, né? E também um pouco de estudo sobre o futuro do trabalho. Então, a gente está tendo um centro bastante abrangente, bastante multidisciplinar, está tomando para si a liderança em algumas áreas aí. Tá? O centro tem 2 espaços. Um espaço fica aqui nesse prédio onde eu estou, é o prédio chamado Nova USP. Vocês estão vendo uma foto do prédio de fora, eu estou aqui dentro dele, né? O outro espaço fica em São Carlos, numa área do ICMC, onde trabalham os colegas Fernando Osório e Alexandre Delben, estão aí, né? Nós estamos, obviamente, isolados agora, mas trabalhando bastante, trabalhando longe. Esperamos que, em breve, aí, no começo do ano que vem, a gente tenha esses espaços funcionando e abertos. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre o centro aqui, a nossa missão, como eu já dei a entender, é produzir pesquisa avançada na área de inteligência artificial, uma área bastante importante, acho que os colegas vão abordar isso, né? Nós vamos produzir pesquisa, disseminar, debater os resultados, treinar estudantes e transferir essa tecnologia para a sociedade. Essa é a nossa missão, e nós temos a visão de nos tornarmos um centro de real excelência internacional, reconhecido internacionalmente, que seja essencial para a pesquisa aqui no Brasil. Tá bom? Bom, o centro é organizado através de comitês, e tem uma série de comitês. Um deles é o comitê executivo, né? O comitê executivo já é requerido pela própria FAPESP, né? Eu só vou mencionar aqui que o comitê executivo tem a direção, que basicamente estou eu e o Cláudio aí, que vai falar um pouco para vocês. O Fernando Osório, que também vai falar com vocês, é o coordenador de difusão, né? Difusão, divulgação, ele vai falar um pouco sobre isso. Temos também o professor Glauco Arbix, que é o coordenador de transferência de tecnologia, ou como a gente chama, impacto. Acho que o Cláudio vai explicar um pouco. Nós temos alguns outros comitês que cuidam da direção, da organização do centro, e com isso eu passo para o meu colega Cláudio Pianes, que é também diretor aqui, vice-diretor do centro, pelo lado da IBM, né? Vai falar um pouco sobre o material, sobre como nós estamos organizando as coisas, e falar um pouco sobre a pesquisa. Então, obrigado a todos. Eu queria, então, passar para os membros aí do painel, começando pelo Cláudio. Cláudio, você poderia falar uns 10 minutos sobre o centro? Obrigado, Fábio. Obrigado ao pessoal do Science Business. Eu acho que, em muitos sentidos, o centro é uma parceria entre universidade, empresa, setor privado e as agências e governo, que é uma parceria para fomentar a pesquisa, mas acho que é no modelo que eu considero, em muitos sentidos, o ideal desse tipo de parceria. Eu acho que ele é uma parceria que promove uma área, promove ela desde o básico até o aplicado,
Tá? A gente não tem uma visão imediatista de resultados imediatos, a gente está com uma proposta no centro de alavancar a comunidade, de criar estrutura e recursos para que toda a comunidade, tanto acadêmica quanto privada, incluindo aí startups, grandes empresas, tenham acesso à pesquisa e a recursos de alto nível. Um dos pilares do centro é trabalhar com Open Data e Open Source, a maior parte, quando for possível, nós vamos trabalhar nesse sentido de criar esse tipo de estrutura, porque essa é uma área que está caminhando muito rápido, que está tendo muitos avanços, a competição é muito grande, e aqui no Brasil a gente ainda está um pouco desestruturado. A gente tem empresas de ponta fazendo um trabalho excepcional, nós temos algumas startups também fazendo um trabalho ótimo, temos gente, pesquisadores nas universidades, mas ainda falta, na nossa visão, um pouco de coordenação nesses esforços. E o centro, dentro das suas limitações, está se propondo a ajudar nesse processo, principalmente no contexto do Estado de São Paulo, que é o âmbito da FAPESP. Tá bom? Quando a gente vê aí o tamanho do centro, né? Vocês dizem, nossa, mãe, vocês têm 8 milhões de reais, tá? Isso parece que é muito. Não é. Não para AI, não no mundo que a gente está. Hoje, um modelo de ponta de AI custa 20, 30 milhões de dólares só de tempo de máquina de treinamento. Então, isso aqui é uma semente. Nossa visão de que isso é uma semente, a gente financiando pesquisadores aí de primeira. Mas, para fazer isso, a gente achou essencial trabalhar junto com a Universidade de São Paulo no sentido de focar as pesquisas em alguns temas, e a gente vai fazer um overview desses temas e vai entrar em mais detalhe em 2 deles com os professores Delben e o professor Finger. Tá? Eu gostaria só de falar um pouco sobre alguns dos nossos programas e aí passar para ele. O centro tem, além da sua estrutura de direção, ele tem 3 comitês. Ele tem um comitê científico que supervisiona a qualidade da produção científica do centro, tá? Formado por pesquisadores de renome internacionais. Nós vamos ter estamos estruturando um comitê de indústria e sociedade, nós vamos convidar membros importantes do setor privado, do governo, da sociedade civil, para ajudar o centro a encontrar o seu rumo dentro da sociedade e da comunidade científica, e principalmente de ter um impacto econômico. E, por último, a gente vai ter um comitê de diversidade e inclusão, visando a ajudar essa área de AI a endereçar problemas recorrentes e até comuns assim, dentro da área de computação, mas que existem em inteligência artificial, particularmente, de baixa inclusão de mulheres, de minorias, de negros e assim por diante. Tá? Isso tudo está em estruturação. Mais notícias vão vir aí nos nossos sites na medida que a gente começar a colocar essas coisas para funcionar. Nós também temos, como eu disse, estruturado um programa de impacto, no sentido de como nós vamos chegar na sociedade. Tá? Nós estamos colocando os caminhos disso na prática, mas, como eu falei, a base do nosso impacto é através de disponibilizar recursos de uma maneira aberta e estruturada para a comunidade acadêmica e para a comunidade empresarial. Tá? Nós pretendemos também, na medida do possível, ajudar o processo no Brasil de criar um AI roadmap, de criar um pensamento estruturado para toda a pesquisa e para toda a indústria do país, junto, óbvio, com o governo e com outras entidades científicas e empresariais.
E temos um programa de outreach que o Osório vai comentar. Eu acho que eu gostaria, antes de passar a palavra para o professor Osório, eu acho que eu gostaria só de explicar um pouquinho que a maneira como a gente estruturou o centro, em termos de pesquisas, foi através de grandes desafios. Então, no início desse processo, a gente estava muito preocupado com pulverização de pesquisa, de que a gente atendesse muitos pequenos projetos e que a soma desses projetos não tivesse um impacto muito grande. Então, a gente fez um processo, junto com os professores da USP, de identificar as principais áreas de pesquisa, as que tinham mais massa crítica. A gente trouxe da IBM Research uma equipe de Design Thinking, trabalhamos com mais de 80 professores em 4 sessões. A partir daí foram identificados temas e que foram aí desenvolvidos pelo pessoal da USP para criar 5 temas básicos. Tá? O que a gente achou interessante nesse processo foi que usar esse tipo de ferramenta foi visto por muitos professores assim, como muito positivo, como, no fundo, criar uma nova cultura de trabalho na universidade, de você tentar começar estruturando como um grande projeto desde o início. E a gente acho que conseguiu alinhar um grupo de cinco grandes desafios bastante interessante, que nós vamos detalhar em seguida. Acho que talvez valha a pena, Fábio, a gente dar só um overview dos cinco básicos, e aí depois a gente passa a palavra. Eu passo a palavra para o Osório para ele falar do programa de outreach. Muito bem. Os 5 grandes desafios são nas áreas que estão listadas aí, e embaixo estão listados os professores responsáveis, tá? Por cada um dos desafios. Então, nós temos um desafio liderado pelo Marcelo Finger e pelo Thiago Pardo. O Marcelo vai falar mais sobre isso, mas basicamente é focado em trazer o português como linguagem, o processamento do português como linguagem para o estado da arte de outras línguas. Isso não é a realidade hoje. Nós temos um desafio focado em usar o conhecimento e conhecimento simbólico junto com machine learning. Isso vai ser aplicado num problema específico de dados oceânicos, da Amazônia Azul, como a gente chama, da costa brasileira. Temos um projeto mais na área de saúde, com o professor José Krieger e o professor Zhao Liang, olhando a classificação de AVCs, usando uma técnica que a gente chama de machine learning orientada a grafos, para tentar melhorar diagnóstico e reabilitação em AVCs. Então, um projeto na área de agricultura que eu vou deixar para o professor Delben explicar. E, por último, temos uma iniciativa que é mais na área de, vamos dizer assim, de economia, ciências sociais, que é olhando no impacto de AI em trabalho e questões, por exemplo, como regulamentação de IA, ética, mas sempre no contexto de um país como o Brasil, num país emergente como o Brasil. Existe muita pesquisa falando dos grandes países nessa área, mas muito pouco dados, muito pouco trabalho fundamentado em países como o Brasil. Eu acho que agora a gente poderia passar para o professor Fernando Osório e depois entrar em detalhes nos 2 grandes desafios aí que a gente tem. Obrigado, Cláudio. Foi excelente aqui, a gente tem uma visão geral. Eu queria, então, como disse o Cláudio, passar para o Fernando Osório, que é o coordenador de difusão, como a gente chama no Centro Outreach, né? Então, por favor, Osório. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar os colegas painelistas, os organizadores do SciBiz,
e os demais participantes aí da nossa sessão. Eu sou o coordenador, então, do Outreach, né? Outreach é a parte de difusão, né? Ou seja, como que a gente transmite aí os conhecimentos, as informações relativas ao centro de IA, e nós vamos ter várias linhas, né, de difusão de informação. A primeira linha de trabalho que a gente tem nessa parte de difusão é tentar passar conhecimentos na área de IA através de seminários, workshops, mesas redondas, né, os webinars como esse que nós estamos realizando aqui através da internet, e dessa forma alcançar, então, um público mais amplo. Nós temos aí, inclusive, a primeira palestra que a gente organizou, foi uma palestra internacional com David Cox, que é um pesquisador, né, responsável pelo grupo de IA do Watson, da IBM, e que foi, então, transmitida, foi organizada aí pelo Centro de IA, e que está, inclusive, disponibilizada depois nas plataformas digitais como o YouTube. Então, nós também temos a organização de cursos e tutoriais, né, de disponibilização de material instrucional, né? O nosso objetivo é, com isso, difundir conhecimentos de qualidade em IA, porque isso é uma coisa muito importante, a gente busca justamente pela composição de um quadro de pesquisadores altamente qualificados, difundir conhecimentos de alta qualidade, né, que tem uma espécie de certificação de qualidade em relação a esses materiais. E nós já temos, então, uma previsão, aí, inclusive, para provavelmente aí no início do ano, um curso na área de PLN, né, que é o processamento de linguagem natural, um dos nossos focos. Depois, o professor Dr. Marcelo Finger vai apresentar um pouco mais essa questão, mas justamente a gente tem uma série de pesquisas em linguagem natural da língua portuguesa, e temos aí a previsão, então, de um curso nessa área para ser disponibilizado, e sempre a gente busca fazer uma disponibilização aberta à comunidade, né? Porque o nosso objetivo é difundir conhecimentos na área da inteligência artificial. Nós também queremos trabalhar com a questão do conhecimento científico, não só a parte de formação, né, de desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicações com o uso da IA, mas também a parte do conhecimento das pesquisas. Cada uma desses grandes desafios vai estar produzindo conhecimentos de alto nível, né, no estado da arte, e justamente através desse nosso eixo de difusão, a gente quer dar visibilidade para todos esses trabalhos de pesquisa e desenvolvimento que estão sendo feitos no centro, porque é muito importante a gente poder mostrar também, né, aproximar da sociedade, aproximar dos outros grupos de pesquisa. Nós temos outros centros de IA e outros grupos de inteligência artificial parceiros nossos, que a gente já interage, né, atualmente, e através desses encontros, desses AI meetings que a gente vai estar promovendo, fazer, então, essa difusão de conhecimentos acadêmicos, científicos de pesquisa. Também trabalhamos na parte de difusão com a divulgação em jornais, em mídias eletrônicas, né? Então, para isso, nós temos uma série até, eu não sei se eu consigo compartilhar aqui minha tela, né? Eu vou tentar colocar aqui, compartilhando. E nós temos, então, uma série de mídias eletrônicas, né? Um site em específico, né? O nosso site do Centro de IA, né? E nesse site a gente tem, então, as informações relativas, né, aí aos trabalhos que a gente desenvolve, né? Então, no site a gente tem todas as linhas no caso, Outreach, né, que é a parte de difusão, impacto e os challenges, né, que são os grandes desafios. No Outreach, então, como eu estava relatando, né, nós temos essa organização de eventos, de seminários, de cursos, né, a previsão de cursos avançados, e essa difusão através, né, da internet. Juntamente com isso, nós temos também a questão do Facebook, né? O Facebook, ele tem, então, uma série de informações. Nós estamos aqui, então,
divulgação de outros eventos dos nossos parceiros, a divulgação do evento do SciBiz está já realizada lá junto ao nosso site, informações internacionais de impacto da IA no mundo, grandes palestras e eventos. Então, a gente justamente convida todos a nos seguir nas plataformas digitais, como o Facebook, né? Onde são divulgadas informações de editais de relevância, e junto também, né, inclusive os vídeos e palestras aí que foram apresentados, né, sobre esse nosso patrocínio do Centro de IA. Tá? Além do Facebook, nós temos também o LinkedIn, né, onde também são replicadas as informações, as palestras, as apresentações e as novidades na área, né? E o YouTube, que é a plataforma de vídeos, né, onde estão lá armazenados vídeos, inclusive a gente monta playlists com vídeos de relevância e destaque da atualidade, né, com eventos importantes internacionais aí na área, e que também a gente convida todos para nos seguir nessas plataformas digitais. Tá? Então, nós temos aí uma série de informações, né, disponibilizadas, e que a gente gostaria, então, de dar acesso, né, à sociedade, de uma forma geral, a todas essas informações através do nosso eixo de difusão. Eu justamente gostaria, então, de convidar todos a participar. Eu vou divulgar no nosso chat a seguir esses links de acesso ao site, ao Facebook, ao LinkedIn e ao YouTube do Centro de IA. E eu ainda, antes de terminar, eu gostaria de destacar que a gente tem uma missão muito importante no Centro, não só na área de pesquisa de ponta, mas também na área de difusão, para desmistificar a inteligência artificial. Porque hoje em dia a gente vê muitas informações, muitas coisas baseadas, né? A inteligência artificial é o assunto preferido da ficção científica, né? Porque chama atenção, e normalmente, justamente, a ficção ela tem que ter um atrativo, que é o atrativo do catastrófico, vamos eliminar todos os empregos, vamos dominar com a IA o mundo, e a gente precisa desmistificar isso, porque a gente já convive com a IA hoje em dia, praticamente todo dia a gente tem contato com ferramentas, né, desde mecanismo de busca até interação com o banco, por exemplo, por voz, tudo isso é inteligência artificial. E para que a gente possa conviver com a inteligência artificial de uma forma, vamos chamar assim, mais pacífica, mais avançada, é necessário que haja divulgação de informações, que a gente possa popularizar, né? Então, um pouco mais as informações sobre essa questão, né, do conhecimento relativo à inteligência artificial. Né? E por isso que a gente quer ter esse contato direto com a sociedade através das nossas mídias sociais, através de jornais, televisão, rádio, etc. Né? E com isso a gente faz uma aproximação com a sociedade. Tá? Isso é muito importante para nós, ter essa aproximação junto à sociedade e, com isso, poder, né, de certa forma, estar aí tornando as informações, né, os conhecimentos mais acessíveis à população de um modo geral, e buscando, principalmente, uma maior inclusão e diversidade também, né, dessa difusão de conhecimentos da IA junto à sociedade. Nós temos uma relação muito forte com o grupo de impacto, né, que discute os impactos na sociedade, que discute as questões éticas, porque a gente precisa não só discutir na academia questões éticas e de governança, mas também repassar isso de uma forma geral para a sociedade, abrir essa discussão para a sociedade, né, através do outreach, discutindo, então, o impacto, a ética da IA e mecanismos de governança para que sempre ela seja uma IA para o bem, uma IA positiva. Tá? Então, eu agradeço aí pela atenção e retorno aí a palavra para o Fábio. Oi, obrigado, Osório. Então, eu acho que a gente já tem uma visão geral agora. Eu queria, então, passar por uma visão mais detalhada de duas linhas, né, que nós estamos enfatizando.
como disse o Cláudio, o nosso centro tem hoje 5 desafios, né? 5 temas que nós estamos explorando. Nós temos aí no nosso painel o professor Marcelo Finger, que está trabalhando no primeiro aqui, mais à esquerda, que é sobre linguagem natural, ele vai explicar. E nós temos o professor Alexandre Delben, que está trabalhando com a cadeia alimentar, o agronegócio, né? Então, eu queria primeiro passar para o colega Marcelo Finger, para ele falar um pouco sobre a linha de pesquisa que ele está liderando. Finger, por favor. Bom dia, muito obrigado aí pela apresentação, obrigado aos colegas que descreveram tão bem o centro até agora. Eu gostaria de falar da área da qual eu sou responsável, que é a área de processamento de linguagem natural, tá? A gente chama PLN ou NLP, intercambiável, é a área, o centro tratando de problemas brasileiros, um dos problemas mais naturais e óbvios para serem tratados pelo centro é lidar com a linguagem natural, em particular, linguagem natural em português. Então, eu vou partilhar minha tela aqui com vocês, aqui para falar sobre o centro. Estão vendo? Muito bom. Deixa eu só fazer mais... Já vi que a tela está partilhada. Agora... Tá sim, Marcelo. Tá. Ótimo. Então, bom, o processamento português, ele é coordenado por mim, pelo Tiago Pardo e pela Sandra Luiz. Cada um de nós tem uma função dentro do centro para lidar com essas coisas. Então, basicamente, eu estou responsável pela parte de geração de recursos, por enquanto, para treinamento de redes neurais. O Tiago Pardo está produzindo recursos para anotação de textos em português e a Sandra Luiz está responsável pela parte de fala. Deixa eu explicar como é que esses trabalhos se organizam. Então, nós temos 5 desafios, 5 bets, né? Big bets até o momento, tá? Cada desafio vai congregar diversos pesquisadores e a gente aqui na área do centro tem uma posição privilegiada aí e a gente pode se articular com as várias outras áreas da inteligência artificial que se utilizam de tecnologia de linguagem natural, tá? Agora, nós no centro temos o objetivo claro e explícito, tá? De garantir que o português saia do status que ele tem como uma linguagem de baixo recurso e que ele passe a ter, digamos, recursos para serem utilizados para processamento de linguagem natural. E processamento de linguagem natural é uma área muito faminta em dados, ela é extremamente voraz em dados, então a gente precisa de quantidades muito grandes de dados. O português, em diversas partes do processamento de linguagem natural, ele ainda é considerado uma linguagem de baixo recurso. E a gente quer retirar o português dessa faixa e fazer o português subir para uma faixa em que a gente possa ter recursos para desenvolver programas, softwares e outras atividades de um nível semelhante a que a maioria das linguagens de primeira linha possui. Então, principalmente no centro, que a gente tem uma perspectiva de 10 anos de pesquisa, os primeiros 3 anos vão ser concentrados em reparar essas lacunas de quantidade e qualidade de dados, tá? E a gente tem que engajar diversos pesquisadores nessa atividade também, e, de preferência, esses recursos que nós vamos produzir serão recursos públicos, para que não apenas o centro, mas toda a comunidade mundial de processamento de linguagem natural possa usufruir desses recursos que a gente pretende gerar. Então, ao mesmo tempo que nós estamos removendo o português da categoria de linguagens de baixo recurso, nós queremos gerar recursos públicos que possam ser usados por uma comunidade inteira, tá? E é por isso que a gente chama a comunidade para ajudar a gente nessa atividade. Além disso, foi mencionado aí pelo Cláudio a história de a gente ter
preocupação com diversidade de gênero, nós podemos dizer que nos nossos grupos, os pesquisadores do nosso grupo, já são, na maioria deles, mulher. Então, diversidade de gêneros, a gente, naturalmente, utilizando as competências instaladas na Universidade de São Paulo, nós já temos, a maior parte dos pesquisadores são pesquisadoras, na realidade. Tá? Então, aqui nós temos 3 etapas que nós fizemos um planejamento para processamento de linguagem natural, tanto em texto quanto em fala. Então, nós vamos lidar com a parte de texto e com a parte de fala. Nós dividimos em 3 etapas, a etapa estruturante, a etapa de consolidação e a etapa de inovação. Então, nos primeiros 3 anos, mais ou menos, a gente vai estar lidando com essa etapa estruturante, cujo objetivo é remover o português da faixa de linguagens de baixo recurso. Tá? Vamos passar depois para uma etapa de consolidação, em que a gente vai usar esses recursos, obviamente sempre expandindo-os, mas usar esses recursos para consolidar e aí gerar aplicações bastante inovadoras que a gente pretende fazer. Por enquanto, a gente só detalhou essa etapa estruturante, mas nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? Então, nós vamos gerar corpos, então, coleções muito grandes de informações de linguagem natural de vários tipos. Então, o primeiro tipo são corpos para fazer treinamento de redes neurais. Então, nós estamos falando da ordem de bilhões de palavras em português, aí, palavras sem nenhuma anotação, mas da ordem de bilhões, palavras que podem, cuja a gente quer saber, cuja procedência é conhecida, e a gente precisa saber também o tipo de palavra, se ela é da área de direito, se é da área médica, se é da área de jornalística, etc. Então, nós precisamos ter várias tipologias diferentes. Tá? Além disso, nós queremos fazer também um conjunto de textos da área que permita a gente fazer inferências textuais. Então, a gente pode fazer deduções a partir do texto, treinar nossas redes neurais para fazer inferências. Tá? Além disso, nós temos, ainda na parte de texto, nós temos textos anotados, que serão anotados tanto com informações lexicais ou morfossintáticas, com informações sintáticas e com informações semânticas e o que mais vier por aí. Então, nós queremos gerar conjuntos de textos multigêneros anotados com uma série de anotações. Tá? E, por fim, na parte de fala, a gente tem a ambição de gerar áudios, coletar áudios e disponibilizar áudios para a comunidade que cubram os últimos 50 anos do português brasileiro falado. Então, nós estamos falando de milhares de horas de português falado que cubram, desde 1970 até o presente momento, o português falado. Nós estamos lidando com vários parceiros que já fizeram coleta, obviamente, do passado, a gente não pode fazer nesse momento coleta do passado, nós estamos usando bases que já foram coletadas e nós estamos trabalhando essas bases para disponibilizá-las de forma digital e que elas sejam transcritas para a gente tenha também a transcrição, ou seja, sejam falas para as quais a gente tem a legenda transcrita para a gente poder, por exemplo, treinar e construir transcritores de fala para texto em português e no sentido inverso também, de texto para fala e uma série de outras atividades envolvendo fala, como classificação de falante, classificação da qualidade do texto, classificação e outras coisas, e com possíveis aplicações que vêm na fase de consolidação. Tá? Então, uma vez que a gente tenha todas essas bases prontas, a gente pretende aplicar em diversos tipos de atividades. Aqui tem uma lista de algumas atividades que a gente imaginou, vou falar de algumas delas. Uma delas é a análise de sentimento, a gente poder analisar o sentimento tanto do texto, contido no texto, quanto da fala, para saber o estado de espírito da pessoa. Sistemas de apoio ao diagnóstico, hoje em dia nós temos projetos que desenvolvem possíveis diagnósticos usando a voz e a fala como um biomarcador, então sistemas que possam detectar, por exemplo, insuficiência respiratória, ou a própria COVID, ou outras condições neurológicas que a gente pode vir a querer desenvolver. Então, e fazer uma série de outras atividades,
como analisadores sintáticos automáticos, analisadores semânticos automáticos, geração de explicações por inferências textuais, etc. Tá? E mais para frente, nos últimos 4 anos, a gente tem sistemas realmente inovadores, sistemas contadores de história, algum sistema que lê uma notícia e conta ela para a gente, resumidamente, o que pode ser feito, sistemas de interação linguística que a gente fala e o sistema responde num domínio especial ou num domínio mais largo, sistemas que façam a correção automática de redações, inclusive podendo ser usados em sala de aula ou autonomamente, para ajudar e ensinar a redação de textos, e sistemas de anotação de papéis semânticos, sistemas que identifiquem quem são os agentes importantes, quais ações eles fizeram, quais são os objetos dessas ações, etc. Então, essa é a etapa do nosso trabalho. Todos esses sistemas que a gente está desenvolvendo, por enquanto, serão sistemas, a gente prevê que são sistemas de domínio público, ou seja, o público são sistemas que a gente utiliza e produz artefatos para a comunidade, tá? Então, a comunidade de processamento de linguagem natural, em tese, terá acesso a tudo isso, seja na parte acadêmica, seja na parte comercial. Nós não estamos discriminando nada disso. E é exatamente por isso que eu chamo as pessoas a colaborarem. Se alguém tiver interesse em colaborar, nós estamos abertos, nós estamos precisando. Obviamente, se alguém quiser vir com uma coisa muito específica, no momento nós estamos concentrados nessa atividade de gerar os recursos estruturantes para as próximas atividades, mas existem atividades que são parceiras, que não são exatamente as atividades estruturantes, e nós estamos abertos a elas também. Então, eu deixo aberto aqui o convite para a comunidade que quiser participar na parte de processamento de linguagem natural, vir falar com a gente. Então, com isso eu termino aqui. Muito obrigado. Obrigado, Finger. Foi ótimo aí, ter uma visão geral dessa linha toda de pesquisa. Eu queria passar para o colega Alexandre Delben para dar o mesmo tipo de visão ampla sobre um tema interessante que nós estamos abordando. Por favor, Delben. Você está sem som, Delben. Agora estão me ouvindo, né? Eu tentei compartilhar aqui a tela, deu certo aí? Deu certo, estamos ouvindo, sim. Ok, então. Bom dia a todos, bom dia, colegas, demais ouvintes. É um prazer estar aqui podendo apresentar uma parte que a gente está fazendo dentro do centro. Então, eu vou começar aqui diretamente a apresentação pelo título, né, que eu acho importante. Ele conseguiu refletir bem o propósito geral, né, de trabalhar com Casual Multi-Criteria Decision Making. Então, a gente vai fazer tomada de decisão, quer dizer, a gente tenta auxiliar na decisão da gestão de coisas relacionadas à rede de produção de alimentos, né? E a gente já destaca ali modelos causais, que é uma questão aí diferenciada, importante nessa rede, né, de produção. E o foco, né, produção de alimentos, né, comida na mesa do consumidor, né, para todos. Bem, então, dado esse tema, que não foi trivial fechar, né, o agronegócio e o que a gente pode fazer em termos de inteligência artificial, juntar tudo isso, mas foi um trabalho longo para chegar nesse desafio, mas que valeu a pena esse período longo de discussões. Eu acho que é importante eu registrar aqui que foi longo, com muitos colaboradores. Aqui tem em destaque o nome do professor Saraiva da Poli e o meu, né, do ICMC, mas é um projeto que tem o pessoal da Escola de Engenharia de São Carlos, um grupo enorme na Exalc, em Piracicaba, né, aqui já falei do Saraiva, Poli e outros colaboradores, a UIAR e outros, o pessoal no ITA também participando. É um grupo bem amplo, né, e diversificado, multidisciplinar, que se juntou para formar tudo isso. Tá? Bem, feitos esses dois destaques, eu vou dar continuidade. O que a gente quer com isso? Né? Dar uma ideia, sair da ideia geral, né? A gente acha que isso é importante. Não vamos dizer assim, alimento é importante e ajudar nessa parte com inovação em IA também é importante. Mas o que é um pouco mais disso? Né? Então, vou explicar um pouquinho melhor aqui. A gente está falando na rede, a gente pensa uma parte da rede, a cadeia de valor do produto, né? Do alimento. Tá? Então, é uma
Cadeia é um pedaço da rede, está pensando de uma forma mais ampla, que não é só uma cadeia, né? Uma corrente ali de elos. Isso já complica um tanto. Mas o que é a cadeia? Aqui está o exemplo do que a gente está falando, né? Você tem desde a produção, todos os insumos, as decisões do produtor, da logística do produtor, das estratégias do produtor, de recursos e preços, que vai vir numa logística de transporte, né? De processamento, industrialização, distribuição, até realmente ver o que chega para o consumidor, a qualidade que chega dessa comida, o preço, etc. Obviamente, tudo isso envolve dado, mas mais do que dado, é muito mais que isso, né? Coletar dados disso é apenas um pedaço do problema envolvido na segurança alimentar, que a gente está falando de rede de suprimentos, né? De garantir que a gente vai ter produto, então, alimento para todos com qualidade e acessível, né? E a gente pensa na cadeia, né? Quanto que essa cadeia pode ser quebrada, né? Puxa, às vezes essa cadeia é atacada, né? Por eventos externos, como o clima, como a questão do Covid, que afeta produtores e o consumo. Então, tem ataques nesse sistema. A gente está falando aí de atacar, ser resistente a ataque, a gente está falando de resiliência, né? Então, é um sistema complexo, que não basta ter dados, a gente precisa entendê-lo melhor. E aí, falando um pouquinho da complexidade do sistema. Isso aqui mostra que a gente quer atingir um consumidor saudável, bem alimentado, satisfeito e que isso seja para todos. Como que a gente faz isso? Então, isso envolve indústrias, envolve decisões de negócios em vários níveis, diversas organizações associadas, o próprio governo e o mundo que envolve clima, né? Ambiente. Então, talvez essa visão mais azulada que seja a visão clássica de uma cadeia de produção, né? O caminho dos insumos, acesso de transformação, né? Processos de transformação até que chega algo transformado no consumidor. Mas tem um mundo em volta, incluindo o ambiente, né? E o ambiente envolve, usando o exemplo desse ano, até a pandemia, né? Então, eu destaco um pouquinho mais isso, que é uma força aqui do ambiente, e centralizo numa visão da água, né? Em que envolve tudo isso. Lógico que a gente pode sempre pegar essa rede e dar vários zooms sobre diversas perspectivas, né? Aqui a visão da água, o grupo tem um time forte nessa área de águas, e aí você vai de água para diversas finalidades, preparação de alimentos, o processamento, a produção, a parte envolvendo energia, as indústrias associadas, e todo um ciclo natural da qualidade da água e a garantia desse suprimento de água adequado. E aí sim, diretamente uma relação isso com a produção do alimento, né? E uma relação também direta com o clima, né? O clima e a disponibilidade de água e as mudanças climáticas, etc. Tá? Então, isso tudo integrado a uma linha de produção convencional, né? Que a gente pensa na cadeia. Como articular tudo isso? Bem, então, obviamente, isso não é trivial, é multidisciplinar, a gente montou um time assim, então a gente precisa de especialistas nessas áreas, não basta pegar dados daquela cadeia que eu mostrei lá e sair pegando técnica para aprender. Isso talvez seja muito ingênuo num problema complexo dessa forma. Né? Então, a gente precisa de especialistas dos vários campos, das várias áreas, trabalhando em conjunto, que é o que a gente tenta manter um diálogo interessante entre vários perfis. É muito importante a inteligência de uma forma geral, né? Dos especialistas e da articulação entre essas várias áreas de conhecimento. E, naturalmente, a inteligência artificial pode ajudar. A gente trabalha a inteligência artificial hoje, faz muita coisa, mas a gente fala assim no universo mais restrito, né? Um problema bem definido, bem específico, né? Dados de tal tipo em tal hora com tal finalidade, né? Diagnóstico de imagens, médico, de tumores do tipo tal, etc., para tal finalidade. Aí você vai lá e consegue realmente ter uma contribuição diferenciada em IA. Mas a gente está falando de algo amplo, complexo, como eu acabei de mostrar, né? E aí, então, aparecem desafios para fazer IA nesse contexto, né? Ampliar a inteligência dos especialistas que a gente tem, vamos dizer assim, dar um zoom, né? Com a inteligência artificial e além dos especialistas e ajudar a explorar o conhecimento deles, né? Com mais informação, com mais conhecimento, interagindo, tá? Então, a gente precisa de avanços para fazer isso. Essa é a visão desse desafio e como ele pode trazer benefícios nessa área importante, que é de rede de produção de alimentos, como também inovações em IA, né, que é o principal motivador do centro, as inovações em inteligência artificial.
Bem, aí eu destaco um pouquinho mais porque tem desafios, né, que motivam a gente na parte de clima. A gente já falei do suprimento de água, aí você vai entrar, por exemplo, como que acontece isso? Você já tem modelos, você tem os modelos hidrológicos, né, da mecânica da água e a interação com o ambiente, né? E aí só que você está preocupado com o quê? Mudanças climáticas, está falando de situações críticas, de secas, enchentes e tudo mais, como prever, como modelar isso em escala, né? Então, e como ampliar isso, porque esses modelos hidrológicos não fazem tudo, né? Os engenheiros da área de hidrologia não estão satisfeitos com isso, principalmente com as mudanças climáticas, eles já sentem o desafio, né? Eles já têm o desafio, e eles nos procuram para ver o que pode fazer com o IA, só que a conversa nem sempre é esperada, né? Eu te dou um dado, você pega eu te dou um big data, que é o termo mais usado, você pega um machine learning, a gente junta e sai feliz. Não é bem assim. Então, essa conversa a gente já faz há um tempo e é muito importante mostrar que a gente parte do que eles têm, é importantíssimo estar com o especialista que domina a área, conversar com a gente, aí tem que criar algo novo. Estou falando só da parte hidrológica e de clima, né? Então, é aí que entram os desafios. E a gente quer ir além, a gente quer juntar isso com como que a seca está afetando a entrega do alimento, o hortifruti, né? Ele vai durar? Ele é perecível? Como que aguenta isso? Ou água demais, antes da produção acabar, encheu demais, muita água, também faz o alimento estragar, né? Colhido ou não colhido, depende da situação. Então, os estresses hídricos, né, como que isso afeta, né? A gente tem especialistas em estresses hídricos no grupo que pesquisam isso há décadas e tudo mais. Isso que é interessante, como que a gente integra isso. Então, não é só pegar Big Data, Machine Learning e juntar. Tem um gargalo grande, um desafio enorme, e é isso que a gente está trabalhando. E decidir o que fazer também, né, dado que tem, na verdade, os gargalos são vários, precisa de inteligência, é esse tipo de inteligência que a gente está falando, né? Vamos lá. E aí a gente começa a entrar, então, de coisas que têm um conhecimento a priori, né, dos especialistas, né, que geralmente estão mais associados à cadeia de suprimento de alimentos, aquela coisa mais clássica em azul que eu mostrei, né? E aí entrar com outros dados, outras informações, aí um exemplo que a gente pode relacionar com a parte de linguagem natural, né? Textos de informações, outras de especialistas na área, relatórios de empresas, outras informações de especialistas que trabalham e geram material, né, conclusivos e interpretativos, que a gente pode estar associando, por exemplo, e não é simplesmente então um dado num sensor de quanto peso de galinha foi produzida naquele dia, em que condições de temperatura. É muito mais informativo do que isso, por exemplo. E também tem, obviamente, a dos sensores, com o peso da quantidade de massa de galinha que foi produzida naquele dia, que foi gerada com o consumo de tais insumos durante tanto período também, juntado com tudo isso. Então, tem o conhecimento a priori, tem o conhecimento novo, com vários tipos de informações, de várias fontes que a gente tem que achar soluções para juntar. Por exemplo, né, para fazer predição em situações como dessas, né, de estresse hídrico, de perecibilidade de alimentos, etc., que podem levar ao não suprimento do alimento com a qualidade ou com o preço adequado, ou seja, dificultar o acesso à alimentação, né, com qualidade, ou, né, prejudicando, então, até a nutrição do cidadão, né, em vários grupos sociais, em várias regiões diferentes. Obviamente, nosso foco já aviso, né, a gente está no centro de São Paulo, nosso foco é mais em São Paulo, a gente vai estar procurando trabalhar em regiões de São Paulo, aproximadamente nesse eixo entre Piracicaba, Campinas e São Paulo, que tem um consumo alto, que tem uma faixa de produção na parte de hortifruti muito importante, tá? Bem, mas aí que a gente cai naquela questão de modelos baseados em conhecimento, a gente cai em outras formas de modelar essa rede, é uma rede, né? De forma... E como representar esse conhecimento da rede, e que a gente entenda essa rede e analisa essa rede para ver se ela tem falhas, né? O quanto ela é resistente, e a gente usa o termo resiliente, e aí tomar decisões para tentar deixar ela mais resistente, para que ela garanta situações de estresse, o suprimento de alimentos e que sejam acessíveis ao consumidor. E aí uma das linhas que a gente está focando são as redes bayesianas dinâmicas, que permite tipo de modelagem, pegar o conhecimento tácito, né? Aquele que não é óbvio, que é como o processo é feito, mas não é descrito, né? Aquela história, um exemplo que eu dou às vezes, você pergunta para o médico como que ele faz tal cirurgia, ele descreve. Aí você filma ele fazendo, é bem diferente do que às vezes ele descreve, porque tem a visão dele
sobre ele mesmo, tem o que ele faz na prática na hora que, somente na hora de estresse, né? Então, isso é muito importante saber como as coisas são, para saber como que acontece na hora do estresse, né? Das situações críticas. Então, a gente está falando de dados, como já coloquei, heterogêneos, de múltiplas formas, e esse sistema precisa ser adaptativo, né? Então, a gente vai fazer o que? Usar, principalmente, a otimização multicritério, automatização multicritério, para fazer toda essa construção de forma automática, o máximo possível, né? Então, numa ideia que vai próximo de meta-learning, né? E aí também esse processo já constrói essas redes automaticamente, né? Com todo esse conhecimento embutido, e também permite a tomada de decisão para quem lida com isso na prática, né? Gera relatórios sintéticos para tomada de decisão e intervenção no sistema, e aí a gente vai melhorando essa rede de forma cíclica. Essa é a ideia geral. Bem, era isso que eu queria salientar da ideia geral. Obrigado a todos, e que todos tenham uma mesa farta e bonita como essa. Obrigado. Passo de volta a palavra. Bom, obrigado, meu bem. Obrigado pelas figuras bonitas aí também. Bom, nós temos um tempo aí para perguntas, temos algumas perguntas aí. Eu queria começar fazendo uma pergunta minha aí para o Cláudio, que eu acho que pode dar aí chance de abordar alguns aspectos interessantes do centro, que é um pouco sobre a IBM, né? A IBM tem, na verdade, uma rede internacional de centros, né, no mundo inteiro, e eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso, Cláudio. Como é que a IBM se relaciona com essas universidades? Quantas são? Como são? E qual que é a estratégia geral dessa rede de IBM e IA, centros de IA? Por favor. Obrigado, Fábio. O centro faz parte de uma rede de parcerias que nós temos com diversas universidades no mundo. Isso aí eu estou falando para toda a IBM Research, não só os laboratórios no Brasil, tá? E essa é uma rede que envolve em torno de 15 diferentes parcerias, incluindo uma de realmente grande porte, que é a parceria com o MIT. Cerca de 2, 3 anos atrás, a MIT e a IBM firmaram um acordo para um grande laboratório de inteligência artificial, com uma estrutura também bastante focada em grandes desafios, tá? E, num certo sentido, a gente, aqui nesse centro, replicou com toda a perspectiva de ter uma escala menor, principalmente assim, em termos de funding, é um esforço muito maior lá no MIT do que aqui. Mas a ideia que a IBM Research, que é esse grande braço de pesquisa da IBM, a IBM Research hoje são mais de 3.500 pesquisadores em 12 laboratórios no mundo inteiro. Então, o que a gente está fazendo é estruturando uma parceria com 15 universidades no mundo inteiro, incluindo a USP aqui no Brasil, para explorar problemas de mais longo prazo e problemas que envolvem também conhecimento específico técnico de um domínio. Tá? Então, a gente está replicando aqui uma estratégia mais global, é lógico, com as especificidades do Brasil, mas, no fundo, é um modelo em que você olha a colaboração como um processo de geração de código, de dados abertos, um processo de open research, que viabiliza toda a comunidade, tanto científica como privada. E aí vocês podem pensar, e aí, como é que a IBM vai fazer dinheiro com isso? Onde é que vai sair o resultado desse investimento? A IBM faz dinheiro com open source há mais de 20 anos, a gente abraçou open source na área de sistemas operacionais na década de 90. A IBM comprou no ano passado a Red Hat, que é a empresa que mais sabe fazer dinheiro com open source no mundo. Então, isso simplesmente se alia com a nossa capacidade como empresa de trabalhar de uma forma aberta, que é mais conveniente para universidades e mesmo para o resto da cidade, e, ao mesmo tempo, sem isso afetar a capacidade de fazer negócio. Nós vendemos tonelada de serviços, de apoio,
de infraestrutura para todo esse conhecimento que está disponível em open source. E isso é um modelo bem interessante e é um modelo que a gente também está trazendo aqui para o Brasil como a proposta genérica aí dentro do centro. Obrigado, Cláudio. Eu tenho uma pergunta aqui que eu recebi sobre material didático e tal, que seria preparado pelo curso. Acho que tem a ver um pouco com o que o Fernando Osório falou, da ideia de fazer material. Eu queria perguntar aí para o Osório, passar para ele, falar um pouco sobre a preparação de material didático, se haverá, se estará disponível. Você pode falar um pouco sobre isso, respondendo uma pergunta aí, Osório? Sim, claro. Bom, em relação ao material, claro, nós entramos, né, o início de atividades formal do centro foi agora no mês de outubro, mas a nossa previsão é, assim como nós vamos ter esses cursos que estão previstos, né, iniciando possivelmente aí pela área de processamento de linguagem natural, também a parte de materiais vão ser disponibilizados, né? Então, assim, nós estamos, por enquanto, o que nós já estamos disponibilizando são esses seminários de divulgação e de informação na área, né? Nós tivemos um excelente seminário do David Cox sobre a questão dos sistemas híbridos, da IA explicável, né? Que são temas de pesquisa de alta relevância atualmente, da migração da narrow IA, da IA específica, para uma IA broad AI, uma IA mais ampla, né, que são questões aí que estão sendo muito discutidas. Então, atualmente nós já temos aí esses vídeos, esses materiais que estão sendo disponibilizados nas nossas plataformas, e como previsão durante o andamento, né, das atividades do centro nos próximos meses e anos pela frente, a gente tem a previsão de disponibilizar mais e mais materiais, né? A própria IBM já tem plataformas com uma série de materiais instrucionais para a área de inteligência artificial, e nós estamos, então, trabalhando nessa questão de também poder prover materiais, né, de apoio, né, para o ensino, tanto no nível de avançado de pesquisas, né, mas também para divulgação, né? Então, nós também estamos estudando aí projetos para divulgação para uma formação mais básica, né? Para os alunos do ensino médio e trabalhar em cima dessas questões de tornar mais popular a inteligência artificial. E com isso também, né, na parte de difusão, também temos uma preocupação de publicações, né? Publicações inclusive de livros didáticos, né? De livros acadêmicos científicos, né, que também são importantes aí nessa questão de material instrucional e material de formação, desde o nível mais básico até o nível avançado da IA. Fábio, posso falar também um pouco sobre isso? O Osório até citou a gente. Por favor. Então, na área de NLP, a gente está pensando em produzir cursos disponíveis em 2 níveis, tá? O primeiro seria um curso muito básico, introdutório, de processamento de linguagem natural, que, em princípio, será oferecido para toda a comunidade USP e depois pode ser aberto para a comunidade em geral, tá? E tem o meu curso de processamento avançado de linguagem natural usando redes neurais e TensorFlow. E esse é um curso que também a gente está pensando em disponibilizar. Ele está sendo, digamos, aplicado nos alunos nesse semestre, e aí nós precisamos, a partir disso, gerar, nós já temos boa parte do material, e gerar uma versão que pode ser disponibilizada, aberta para a comunidade. Legal. Finger, você podia, então, continuar na linha aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria encerrar, nós temos mais esses 3 minutinhos aí, então eu queria encerrar com você e o Delben, talvez em cada uma das suas respectivas áreas, cada um falar 2 minutos aí sobre o que vocês veem como futuro, o prazo do centro de financiamento até 10 anos e tal. Então, daqui 10 anos, onde vocês acham que a área de vocês, respectivamente, estará aí? 2 minutinhos para terminar. Você fez uma pergunta difícil. A minha área está passando por um boom muito grande, está tendo uma melhoria na performance das aplicações nos últimos 2 anos. A coisa está melhorando muito, está crescendo em velocidade exponencial. Aonde vai parar, eu não sei. Mas
Na verdade, ela vai parar no limite da tecnologia moderna, mas nós vamos ter, quando a gente chegar lá, descobrir onde fica esse limite, a gente vai ter aplicações muito mais eficientes e muito mais disseminadas. Enquanto hoje em dia nós temos aplicações de NLP, o que eu vejo no futuro é que NLP vai ser um módulo da maioria das aplicações que nós vamos ter no celular, no computador e, em geral, pela casa, Alexa, sei lá, que tipo de aplicação. Então, nós vamos estar, assim, disseminando a aplicação de processamento de linguagem natural em diversas outras áreas. Legal, obrigado. Delben, você quer encerrar com alguns pensamentos finais? Sim, obrigado aí pela oportunidade. Eu entendo que a tomada de decisão, né, e nesse conjunto relacionado à causalidade, acho que vai possibilitar a gente montar cenários de sistemas complexos, né, aplicados, né, como essa rede de produção de alimentos e outras, que envolve várias áreas, de forma muito mais concreta, muito mais baseado na realidade de como as coisas são, e não como as coisas aparentam ser. Hoje em dia, o tomador de decisão, ele tem que tomar decisão sobre o que chega até ele, que é muito restrito, vem de relatórios, de síntese de dados imensos, né? Um gestor do país diversificado como o Brasil é completamente difícil, né? As informações demoram para chegar até ele, chegam atrasadas e de uma diversidade de fontes, de realidades muito distintas para tomar decisão, e ele não consegue ter essa granularidade da diversidade das regiões do país e nem da defasagem no tempo. Então, as decisões são sempre muito prejudicadas. E o impacto da decisão, né, a resistência do sistema que ele tem, e o quanto ele sofre de futuras intempéries, aí, de ataques quaisquer, né, previstos ou imprevisíveis, e o que as ações que ele toma, o impacto tem, como ela dilui, como ela melhora o sistema, é muito difícil de avaliar. Então, com a gente montando essas estruturas, a gente vai poder fazer isso, né? A gente vai ter a rede interligando e a gente vai poder simular e testar ela, mas não de forma braçal, né? A gente vai lá e fica testando de forma infinita, como um sistema inteligente que analisa de forma esperta, né? Onde é mais interessante testar e avaliar e dar decisões, né? Então, aí a gente vai ter uma iteração diferente do gestor e do consumidor, né? Podendo ter um cenário mais amplo do que pode acontecer ou não e se preparando melhor. É isso que a gente deve chegar. Obviamente, está restrito ao acesso aos dados, né? Tem o lado ruim, né? Aonde isso pode ser aplicado, aonde for possível ser aplicado, de onde for aplicado, isso vai ter um impacto violento, como é hoje as tecnologias de IA, né? Aonde ela é aplicada, ela tem um impacto, muda totalmente a dinâmica das coisas. Aonde não é aplicada, o sistema vai sofrer e vai ter que correr atrás do prejuízo, como acontece hoje, né? É mais ou menos isso. Então, acho que a perspectiva é bem boa, abrindo caminhos que hoje não são nem... muitas vezes não tem a demanda pelo governo disso, né? Porque não é nem pensado sobre isso. A gente já está pensando sobre isso. E agora a demanda prática existe, né? O clima, chegando às mudanças climáticas e tal, e a gente pode propor essas soluções. E aí, mais interessante, resumo, né? A gente pode começar com coisa, dá para ter resultados parciais de imediato. A gente não precisa esperar os 10 anos para ter resultados úteis para os gestores. É isso que é interessante. Num período de 2, 3 anos, que é o período de um mestrado, um doutorado, a gente já consegue ter resultados úteis, que já dá para conversar com o gestor e ele começar a mudar a sua forma de trabalhar, né? No público ou no privado. E esse é acho que um outro grande motivador. Tá? Acho que encerro com essa fala aí. Acho que é uma boa motivação. Não, ótimo. Obrigado, Delben. Obrigado a todos. Na verdade, o nosso painel vai até 10h15, então estamos exatamente no horário certo. Eu vou usar 30 segundos aqui para me despedir, para agradecer a todos que estão nos vendo aí, nos ouvindo, agora e no futuro, quando virem a gravação, né, olhar a gravação, e agradecer os organizadores e os colegas aí pela oportunidade. Tchau a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada. Agradecemos a todos vocês, painelistas, pelo excelente conteúdo trazido aqui no nosso evento. E informo que vamos fazer um pequeno intervalo agora e estaremos de volta às 10h30. Até lá. Tchau, obrigado. Tchau.